Boa tarde, galera. Vamos gravar hoje a aula número 5 da nossa playlist do terceiro ano. Relembrando o que foi feito até agora, gravamos 4 vídeos, onde nos 3 primeiros expusemos os princípios fundamentais, o princípio multiplicativo e 3 princípios ligados a ele, o aditivo, o subtrativo e o divisivo. Vale frisar que todos, qualquer problema de análise combinatória pode ser feito com esses princípios, qualquer. Mas a partir da aula 4, a gente percebeu que aqueles númerozinhos multiplicados um vezes o consecutivo do outro e várias vezes, ele aparece muito nos problemas do princípio multiplicativo. Então, é interessante criar uma notação para isso. Então, falamos de fatorial e, a partir disso, vamos agora categorizar os casos dos problemas. Aqueles problemas, aquelas ideias continuam valendo. Só que você pode perceber que se aquele tipo de ideia aparece em vários tipos de problema, vale a pena criar uma categoria. Fizemos isso para os arranjos na aula 4. Na aula de hoje, vamos fazer isso com as permutações. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, as permutações. Vamos lá dividir o quadro da mesa com vocês. Pronto. Está aqui a nossa playlist do terceiro ano. Nós gravamos na aula passada esse vídeo 4, ele teve duração de 39 minutos, e vamos gravar hoje a permutação simples com repetição, e está faltando aqui, e a permutação circular, que a gente também vai falar na aula de hoje, tá? Circular, pronto. Prosseguindo aqui. Então, esses são os temas, né? Os 3 tipos de permutação que nós vamos falar hoje. Simples, com repetição e a circular. Vamos lá. Então, vamos começar pelas permutações simples, né? E está aqui uma definição que diz o seguinte. É um arranjo. Ou seja, a gente viu arranjo na aula passada, né? É um arranjo, ou seja, a ordem dos elementos altera o grupo formado. E, ok, ele altera o grupo formado, isso acontece todo o arranjo, beleza. Ele está explicando o que é arranjo. Agora, é um arranjo especial, não é um arranjo qualquer. É um arranjo onde o número de elementos disponíveis, N, coincide com o número de elementos que cada grupo possui, cada grupo P. Quer dizer, o número de elementos que cada grupo possui, a gente utilizou lá na aula passada a letra P. Então, N é igual a P. Então, falando de maneira bem simples, né? Nos problemas de permutação, o N vai ser igual a P. E a gente vai fazer depois a obtenção da fórmula, mas eu não quero começar por aí. Eu vou fazer a obtenção da fórmula em seguida. Vamos fazer problemas e vamos mostrar que tem uma outra ideia, né? Vamos lá. Então, o primeiro problema diz o seguinte. Exemplo 1. 6 pessoas estão numa fila. De quantas maneiras... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para aparecer inteiro, né? De quantas maneiras podemos arrumar essas 6 pessoas nessa fila? Eu podia criar um símbolo para cada pessoa e fazer a árvore de possibilidades. Vai dar muitas opções, então não vou fazer por aí. Então, se eu fosse fazer o princípio multiplicativo, já usado nas aulas anteriores, então a gente colocaria, o grupo é formado por 6, cada grupo é formado por 6 pessoas, né? O primeiro lugar da fila, o segundo, e assim por diante, até o 6º lugar na fila. Então, para o primeiro lugar da fila, nós temos 6 pessoas que podem ocupar essa vaga. Para o segundo lugar da fila, 5, porque a pessoa que está no primeiro lugar não pode estar no segundo lugar, e assim sucessivamente. A terceira, 4, que não pode as 2 primeiras. O quarto lugar na fila, 3, porque as 3 primeiras não podem, e vai percebendo que vai diminuindo. E a gente sabe muito bem que isso aqui é dado por 6 fatorial. A gente criou esse conceito na aula passada. Aí o que eu queria mostrar é que eu falei lá na definição que a permutação de 6 elementos é igual a um arranjo de 6 pessoas tomados 6 a 6. Ou seja, o N vale 6 e o P também vale 6. Consequentemente, N é igual a P nesse problema. Todo problema de permutação vai acontecer isso. Se eu fosse usar a fórmula de arranjo de N, vamos relembrar a fórmula da aula passada?
arranjo de n pi a p é n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, ficaria que arranjo então, de n pi a p, então, voltando para o caso particular desse problema aqui, o arranjo de n pi a p, no caso de 6, né, 6 a 6, já escrevi antes, vai ser, vamos lá, 6 fatorial, porque o n é 6, é o numerador da fórmula, e o denominador ficaria 6 menos 6. Como n é igual a p, pessoal, um número menos ele mesmo dá zero, né? E agora vem uma coisa interessante, né? Para essa fórmula nossa levar a esse resultado aqui, eu já tenho no numerador o cara que eu sei que é a resposta final desse problema, que é o 6 fatorial, que a gente sabe que é o número 720. Então, para que eu faça uma divisão de um número por alguém, eu quero achar esse alguém aqui, esse alguém eu quero achar, e o resultado dá ele mesmo, esse cara tem que ser quanto, galera? O elemento neutro da divisão, né? E o elemento neutro da divisão quem é, pessoal? É o número 1. Por isso, então, que a gente convenciona dizer que 0 fatorial vale 1. E aí eu estou retornando à aula passada, onde provavelmente, né, eu não abordei essa questão. Por que é que 0 fatorial vale 1? A gente convenciona que vale 1 para que a fórmula de arranjo possa se transformar na fórmula de permutação. Então, resumidamente, permutação de 6 é igual a 6 fatorial desse problema, que dá 720. Vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2 pergunta o seguinte. Quantos anagramas possui a palavra amor? Essa palavra anagrama é muito comum em problemas de combinatória e quer dizer que você tem 4 letras, as letras A, N, O e R, e elas podem ser arrumadas nas mais diversas ordens. Então, pode começar com A, né? Pode começar com M, pode começar com O, pode começar com R. Se começar com A, quem pode ser a segunda letra? Pode ser M, O ou R. E aí eu posso completar esse processo, né? Na terceira aqui pode ser O ou R. E a quarta letra do anagrama, ó, não tem outra opção. Então pode ser amor, AMRO. Aqui, nessa outra opção, pode ser M ou R. Então, pode ser a OMR e a ORM. E aqui pode ser O ou M. Então, aqui termina em M, aqui termina em O. Aron e Argon. Começando com A, pessoal, tem 6, né? Se começando com A tem 6, eu posso, então, fazer todas aqui e perceber que vai dar a mesma coisa, né? Em termos de quantidade. Ou seja, a resposta disso aqui é 6 vezes 4. Usando o princípio multiplicativo, então, a gente faria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, aqui, ó, primeira maneira, usando a árvore. Segunda maneira, o princípio multiplicativo, que também dá 24. Ó, nos dois casos vai dar 24, tanto aqui quanto aqui. Mas agora vem a novidade. Eu podia ter simplesmente pensado no seguinte. Eu tenho 4 objetos. 4 elementos, desculpa. Os objetos são os elementos. Então, eu faço uma permutação de 4 elementos. Por que permutação, professor? Porque o n vale 4 e o p vale 4. Toda vez que n é igual a p, eu posso dizer que o arranjo se transforma numa permutação. Permutação de 4, 4 fatorial. Acabou, 24. Então, não precisaria fazer nem os tracinhos mais daqui, nem a árvore daqui. Bastaria, então, escrever permutação de 4. E essa resposta aqui substitui as anteriores. Tá? Então, indo para a generalização da fórmula, ainda tem um problema 3, mas ainda envolvendo permutação simples, mas generalizando a fórmula ficaria como, pessoal? Vamos lá. Se n é igual a p, como é que vai ficar a fórmula? Então, arranjo de n p a p é n, deixa eu mudar de cor, é n fatorial, a forma de arranjo visto na aula 4, sobre n menos p fatorial. Mas como n é igual a p, nós teremos p menos p, ou n menos n, tanto faz. E nos dois casos vai dar 0 fatorial.
E por convenção, que agora eu defini, não tinha definido antes, o zero fatorial vai valer 1. Então, convenciono como sendo 1, o zero fatorial, e chego na resposta. Ou seja, eu passo a chamar, em vez de passar a chamar a permutação de N pi P, eu passo a chamar só permutação de N, e o resultado final, quem foi? N fatorial. Essa é a fórmula que usaremos para as permutações simples. Pronto, então, quando chegar aqui agora nesse terceiro problema, eu vou usar só o terceiro caminho, tá? Não vou usar mais os dois anteriores. E ao fazer esse problema aqui, 20 clubes disputam a Série A. De quantas formas podemos classificar estes times no final do campeonato? Olha, se eu fosse fazer por tracinho, eu estava lascado. Ó. Um tracinho para o primeiro lugar, um tracinho para o segundo lugar. Já pensou quantos tracinhos eu tenho que traçar aqui, pessoal? Um total de 20 tracinhos, até o 20º lugar. Isso dá trabalho. Então, muito mais simples é dizer o seguinte, né? Eu sei que eu tenho 20 times disponíveis, o N vale 20. Eu sei que cada grupo meu é formado, cada escolha minha de classificação, né? De quantas formas diferentes podem se classificar, eu quero saber as classificações. Eu tenho, cada classificação, eu tenho que preencher 20 clubes também. Ou seja, N igual a P. Se N é igual a P, nós temos uma permutação. Então, essa resposta desse problema é uma permutação de 20, cuja resposta eu sei que é 20 fatorial. E não precisa nem calcular esse valor. Claro, se eu tiver uma máquina que calcule para mim, que você coloca o valor. Mas no caso de uma prova, não faz sentido fazer uma conta tão grande quanto essa. Mas a resposta está dada, pessoal. Tá? Quanto vale a resposta para a permutação de 20? A gente simplesmente passa a usar o termo da categoria e da fórmula, obviamente, né? Que é a fórmula do N fatorial, para dar a resposta do problema. Então, lá fomos com a permutação simples, tá? Agora vamos para o segundo tipo de permutação, que é a permutação com repetição. Então, nesse caso agora, vamos lá, diz o seguinte, a permutação com repetição dá a seguinte ideia. Quando vamos permutar elementos para formar um grupo, caso existam elementos repetidos, ao trocarmos entre si as posições desses dois elementos repetidos que eu falei antes, eu tenho dois elementos repetidos, eu troco de lugar os dois. Como eles são elementos repetidos, elementos iguais, o novo grupo não se altera. Não tem esse acento aqui, né? Não se altera. Ou não se alterará. Pode até pensar em termos de futuro. Deixa eu até escrever aqui no futuro. Então, não se alterará. Pronto. Assim, a contagem dos grupos resultou no número maior que o desejado. Sim, porque se eu contei elementos repetidos, grupos repetidos, já que eles eram... o novo grupo formado era igual ao primeiro, então ele repetiu. Contei demais. Para resolver essa questão, temos que usar o princípio divisivo que eu apresentei na aula 3. Ou seja, se cada elemento tivesse sido contado, por exemplo, 4 vezes, na verdade, a gente sabe que não é possível isso, mas se cada um tivesse sido contado 4 vezes, eu deveria dividir por 4. Se cada um tivesse sido contado 6 vezes, eu tenho que dividir por 6. E essa é a ideia do princípio divisivo. Só que já adiantou lá que o conceito fatorial vai ser bem útil agora para saber quem é esse número que eu vou ter que dividir. Então, vamos para um problema e vamos visualizar. Então, quantos anagramas tem a palavra amar? O que é que eu fiz em relação ao exemplo passado? Eu repeti a letra A, né? A letra A aparece 2 vezes. No amor, não tem nenhuma letra repetida, mas no amar, a letra A aparece 2 vezes. Se eu fosse fazer aquela mesma coisa e fazer todos os anagramas, começamos com A, com M, com A e com R, então eu faria aquela mesma coisa. A segunda opção aqui pode ser M, O ou R. A terceira pode ser O ou R. Aqui pode ser M ou R. M ou R. E aqui pode ser O ou M.
Beleza, e a última vaga é o que falta. Aqui é o R, aqui falta o O, aqui falta o R, aqui falta o M, aqui falta o M de novo, aqui falta o O. Então, veja que tem 6 opções começando com A. Agora, percebam que eu vou ter um grupo aqui, ó, rigorosamente igual a esse, ó, começando com A. Então, tudo que eu fizer para esse cara aqui, esses 6 que aparecerão aqui, são cópias desse. Então, todos esses aqui se repetem. E, no caso, a gente vai visualizar que repete quantas vezes. Então, usando o princípio multiplicativo, né? Eu faria, o nosso anagrama aqui, ele tem 4 vagas. Então, a primeira letra tem 4 opções para ela, a segunda tem 3, a terceira tem 2 e a quarta tem uma opção. Uso o princípio multiplicativo e daria o resultado 24, que foi aquele resultado da palavra amor. Só que esse anagrama, por exemplo, amor, ele apareceu aqui. E quando eu fizer o primeiro aqui dessa árvore, vai aparecer amor de novo. O amor foi contado 2 vezes. Para corrigir essa contagem, então eu faço aquela ideia. A letra A aparece 2 vezes. Né? A letra A aparece 2 vezes. Então eu tenho 2 opções para a primeira vez que ela aparece. Uma vez, ou seja, 2 fatorial. Opa, 2 fatorial. E aí, essa é a ideia. Eu vou pegar o 4 fatorial e vou dividir pelo 2 fatorial. Então, no caso, na prática, é pegar o 24 e dividir por 2. O que vai reduzir, então, para 12 anagramas. Enquanto a palavra amar, amor, tem 24 anagramas, a palavra amar tem 12. Por quê, pessoal? Tem menos. Porque a letra A repetiu, uma letra se repetiu, no caso a letra A, e essa repetição provoca a diminuição da quantidade de opções de anagramas. Então, feita essa ideia, a gente pode generalizar aqui a ideia do arranjo com repetição. Qual é? Aí eu uso aqui uma simbologia para a gente entender né, o que está sendo feito. Ó. A letra N continua a ser aquele significado. N é o número total de elementos disponíveis. Agora, vamos supor aqui que uma certa letra, um primeiro elemento, no caso, uma certa letra, se repete A vezes. Então, esse A significa o número de vezes que a letra se repete. No caso do nosso anagrama, a letra A se repetiu 2 vezes. Então, o A lá seria 2 para o problema passado. B, se tiver uma segunda letra, um segundo elemento que se repita também, e quantas letras se repete, vai ser o valor do B. E assim por diante, de acordo com quantas repetições existirem. Quantas tem? Não sei, por isso que eu botei reticência aqui, tá certo? Pode ter diversas. E a fórmula vai ficar a seguinte. Esse P, então, significa permutação. Esse R significa repetição. Esse N significa N elementos, que é o total que eu tenho. E aqui está indicando que pode ter repetição aqui de um primeiro elemento A vezes, de um segundo B vezes, de um terceiro C vezes. E a ideia da fórmula seria o quê? Seria pegar a permutação de N elementos simples, que nós já tínhamos, e dividir pelo número de vezes que cada letra se repete, ou que cada elemento se repete, fatorial, fatorial. Então, o A vai ser o A vai aparecer a fatorial no denominador, o B também, o C também, e aqui na fórmula tem reticência, porque se tiver mais, aparece mais. Então, a fórmula final fica essa ideia. Você pega o caso trivial anterior, que era um mero fatorial, e divide pelos fatoriais da repetição. Ou seja, vamos pegar agora um quinto exemplo, e nesse quinto exemplo mostra o seguinte, quantos anagramas tem a palavra banana? Então, não é difícil perceber que a letra A se repete 2 vezes, o Azinho que eu usei lá na fórmula, e a letra, desculpa, 2 não, né, pessoal? A letra A se repete 3 vezes, e a letra N, ela se repete um total de 2 vezes. Na minha fórmula eu chamei de Bzinho, o número de vezes que o segundo elemento se repete. Então, como seria a permutação com repetição desses? Quantos elementos nós temos aqui, pessoal? Nós temos 6 elementos. Permutação com repetição de 6 elementos, sendo que tem um elemento que se repete 2 vezes e outro elemento que se repete 3 vezes. Então, a fórmula vai ficar 6 fatorial
dividido por 3 fatorial, dividido por 2 fatorial. Então, agora é só fazer conta. 6 vezes 5 vezes 4. Opa, 6, tá certo. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Vou parar aqui no 3 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Repita aqui o 3 fatorial, a ordem dos fatores não altera o produto. Troquei a ordem aqui no denominador. Cancelo aqui o 4 com o 2. Então, teremos 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 2, 60. Então, como se eu tivesse uma palavra camelo, né? Que, por exemplo, ela também tem 6 letras. E não tem repetição de nenhuma letra. O total de anagramas aqui seria a permutação de 6. Ou seja, 6 fatorial, que dá 720. Enquanto sem repetição, eu teria 720 anagramas, na banana, no anagrama banana, eu só vou ter 60 opções. Se você quiser fazer com a árvore, você faz. Obviamente vai dar muito mais trabalho. Então, essa formulazinha daqui veio para ajudar. Tá? Essa é a ideia. Mas nada impediria de eu ter usado, nesse problema, o princípio multiplicativo. Né? Poderia ter chegado no 60 do mesmo jeito. Ou seja, o 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. E depois a letra A se repete 3 vezes 2 vezes 1, são as permutações dentro aqui dos elementos repetidos A, e a mesma coisa com os elementos repetidos N, 2 vezes 1. Então, eu pego 6 fatorial, ó, desse resultado, e vou dividir pelo 3 fatorial desse. Então, eu podia ter feito isso sem usar essa forma. Poderia ter sido simplesmente o princípio multiplicativo e depois seguido do princípio divisivo. Por isso que eu repeti lá no início que a permutação, então, tenha que ser usado realmente o princípio divisivo. Para finalizar a nossa aula, vem um novo caso e mais um sexto e último exemplo, tá? Que é o caso da permutação circular. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Então, como é esse caso da permutação circular? Diz o seguinte, vamos lá. É uma categoria de problemas onde o grupo permite o grupo formado permite que haja uma mudança na ordem dos elementos, de tal forma que o elemento que ocupa a primeira vaga, aquele primeiro tracinho, ele vai ocupar o da segunda. O elemento da segunda vai para ocupar a vaga da terceira. E assim sucessivamente até o elemento da penúltima vaga, que vai para a última. Mas o elemento da última vaga, pessoal, ele vai para a primeira. Porque não tem mais para onde ir, né? Ele era o último, então ele tem que voltar lá para o início, já que a primeira ficou vaga. E mesmo aí, vem agora em vermelho o destaque, né? E mesmo com essa mudança, olha que interessante, o grupo não se altera. Então, vou dar um exemplo bem simples do que eu acabei de falar. Vamos supor que eu tenha um grupo formado, grupo A, B, C, D. Então, está dizendo o seguinte, então, o primeiro é o A, o segundo é o B, o terceiro é o C, o quarto é o D. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu vou pegar aqui o A, e ele vai para a segunda vaga. O B vai para a terceira vaga. O C, que é a terceira, vai para a quarta vaga. E o cara que está na última vaga, que é o quarto, cara, vem aqui para a primeira. E por incrível que pareça, esses grupos aqui são iguais. Então, eu vou mostrar situações práticas, onde você vai fazer essa mudança aqui e o grupo formado é o mesmo. Para entender, então, melhor, vamos para um problema, tá certo? Problema bem simplesinho. E quem gosta de baralho, quem gosta de buraco, já conhece ou já se deparou com uma situação próxima a essa aqui, que é a seguinte. 4 pessoas vão jogar uma partida de buraco. E senta-se numa mesa de 4 lugares. De quantas formas as 4 pessoas podem sentar? Pessoal, eu podia fazer aqui uma mesa retangular. Eu podia fazer uma mesa aqui circular. Mas isso não importa para o problema. Porque o que interessa é que nos dois casos eu vou ter 4 vagas. 4 vagas aqui. Beleza? E eu quero saber de quantas maneiras eu posso arrumar essas 4 pessoas, né?
o nome das pessoas eu poderia chamar de A, B, C e D. São as iniciais aqui das pessoas. Então é o seguinte, né? Essa é a primeira vaga. Essa aqui eu vou chamar de segunda. Essa aqui eu vou chamar de terceira vaga. A gente, em geral, prefere, então, a gente usa a palavra permutação circular, porque a gente pensa num círculo, né? A ideia da rotação, tá? Mas poderia ser isso aqui, que a rotação pode ser feita do mesmo jeito numa mesa retangular. Então, vamos lá. Se eu botar a letra A na primeira vaga, seria uma opção. A letra B na segunda vaga. Deixa eu botar a segunda aqui embaixo. E botar a letra B aqui em cima. Botar aqui de outra cor, né? Para A, B, C e D. Ou seja, esse é o grupo formado, o grupo ABCD. Tá formado, ou seja, a pessoa A vai no buraco, vai ser dupla da pessoa C, supondo que gire aqui no sentido anti-horário. Quando eu jogar uma carta, o A jogar uma carta, o B vai receber essa carta. Quando o B jogar, o C vai receber essa carta. Quando o C jogar, o D vai receber essa carta. Quando o D jogar, volta aqui para o A. Esse é o mecanismo do jogo de buraco. Fica girando aqui. Olha a origem da palavra circular, né? Agora, se por um acaso, atenção, hein? Olha que interessante. Se por um acaso, o A sentasse aqui, o B sentasse aqui, o C sentasse aqui e o D sentasse aqui, nós teríamos um novo grupo. O grupo A, o grupo D, A, B, C. Aí aconteceu aquilo que eu falei antes. Ó. O primeiro foi para o segundo foi para o terceiro foi para o quarto e o quarto foi para o primeiro. Agora, pessoal, tanto na situação de vermelho como na situação de roxo, né? O vermelho é esse daqui, é o ABCD, e o roxo é o segundo. Quem está formando parceria com o A é o C. Todo mundo concorda? Lá no buraco? Ou seja, está do lado oposto, né? E... Espera aí que apareceu isso aqui sem o meu controle. Não sei porquê, mas desaparece isso, sai. Pronto. E aí, o A joga um C. E quando o A jogar fora, como se tiver anti-horário, é o B que vai receber, tanto na situação do vermelho, como na situação do roxo. Ou seja, esse grupo, pessoal, é igual a esse. São iguais. E ainda seria igual a qual mais? Teria mais, quem mais igual? Vamos fazer aqui mais dois. Vou voltar a botar de preto aqui. Então, se eu mandar mais uma casa, ó. Agora o C vem para cá. C, D, A, B. Ou seja, o A agora vem para cá. O B agora vem para cá. O C agora vem para cá. E o D agora vem para cá. Esse grupo continua a ser igual, porque A continua jogando com C do mesmo jeito. E quando joga a carta, o B fica à sua direita. O jogador seguinte é o A. E, finalmente, o último caso, pessoal, qual é? O A, que começou aqui, pode vir para cá também. Ou seja, tem a opção B, C, D, A. Pessoal, esses quatro grupos são iguais. Mas se eu usasse o nosso princípio multiplicativo, usual, da permutação, né? Simples, aqui a primeira vaga, aqui a segunda, aqui a terceira vaga do grupo e aqui a quarta vaga do grupo. Eu teria quatro opções para cá, três para cá, 2 para cá e 1 para cá. Ou seja, a princípio, eu teria 24 maneiras diferentes das pessoas se sentarem nesse problema. Só que cada grupo foi contado 4 vezes. Então, ao 4 fatorial, você tem que usar um princípio divisivo, agora um princípio divisivo diferente dos anteriores, não vai ter fatorial, porque cada grupo foi contado 4 vezes. Eu tenho que dividir por 4, pessoal. E ao fazer essa divisão, sobra o 3 fatorial. Então, olha que interessante, eu tinha 4 pessoas e a resposta final são 6, né? Então, as maneiras de jogar. O A joga com C, aí pode ter o B como o seguinte, e A joga com C e pode ter o D como o seguinte. É a primeira, as duas primeiras. Depois, o A pode jogar com o B agora como parceiro,
ter o C como o seguinte e o D oposto. E o A novamente pode jogar com B e ter agora o D em vez do C como o seguinte. Para terminar, o A, se já jogou com C, já jogou com B, pode jogar também com D. E pode ter o C como o seguinte, nesse grupo daqui. E pode ter o B como o seguinte, nesse grupo aqui. Ou seja, o total dessa resposta dá 6, pessoal. Que é o 3 fatorial daqui. Então, dá para desconfiar que na permutação circular é como se eu fixasse uma vaga e permutasse o resto. Então, na hora que eu fixo uma vaga, eu diminuo 1 no número original meu. Então, se eu diminuo 1 no número original meu, se eu fosse falar, então, da fórmula, como seria? Permutação circular de n elementos, o número n vai ser subtraído uma unidade. Então, a fórmula final fica sempre sendo essa, pessoal. Que, na verdade, da onde é que veio isso aqui? Eu pegaria a permutação simples, permutação de n, né? Que seria n fatorial, seria isso aqui. E na hora que eu boto a permutação circular, eu percebo, de n elementos, eu percebo que esse cara tem que ser dividido por n. E quando você pega o n fatorial e divide por n fatorial, por definição, você pode pegar fazer o atual multiplicado pelo antecessor fatorial. Né? E aqui, pessoal, o n corta, ó. E aí a gente chega nessa fórmula aqui. Então, se em vez de 4 pessoas, eu fizesse agora o mesmo problema aqui, ó, desse partido, em vez de ser 4 pessoas numa roda, eu tivesse 10 pessoas numa roda, né? Numa mesa de 4, não é mais para jogar buraco, jogar outra coisa, mas 10 pessoas estão numa roda. De quantas maneiras as pessoas podem sentar? Então, usando a ideia que eu acabei de falar, se eu tenho 10 pessoas, eu quero fazer uma permutação circular de 10 pessoas, eu devo fazer 10 menos 1 fatorial. Ou seja, 10 pessoas sentadas numa mesa circular, elas têm 9 fatorial maneiras diferentes de se sentar. Eu não sei qual é esse número aqui, eu só tenho decorado, eu acho que até 7 fatorial, 6.720, é o 6, 5.040, tem que multiplicar 72 vezes 5.040 e vai chegar na resposta aqui. O que interessa é que é um número muito grande de opções. Agora, sempre diminui uma unidade em relação ao número de elementos disponíveis inicial. Galera, então é isso. Estão dadas as ideias básicas das permutações. O que é que todas elas têm em comum e que me fazem chamá-las ambas de permutações? Todas elas têm em comum o fato, de a ordem importar, ou seja, se eu pego 2 elementos e troco a ordem, o grupo formado se altera, é um arranjo. Mas, além disso, o número de vagas que eu tenho, o número de opções que eu tenho de elementos disponíveis, coincide exatamente com o grupo de opções, com o número de elementos que cada grupo possui. Ok? Então, em todas as permutações acontece isso, tá? Agora, vimos que temos 3 tipos de permutações. Quais? Aquela que não repete elementos, a permutação simples. Aquela que a repetição de elementos, a permutação com repetição. Aí tivemos que usar o princípio divisivo com fatorial embaixo. E a permutação circular, onde também usamos o princípio divisivo, que foi usado na anterior, só que agora a quantidade de vezes que o elemento se repete é diferente, não tem fatorial embaixo. É só o próprio número n. Aí, ao cortar o n, sobra o n menos 1 fatorial. É isso, galera. Então, demos uma aula, conseguiu ficar rápida. Foram 6, 7 exemplos, eu posso falar, né, nessa aula aqui. Aula bem enxuta, 34 minutinhos. Espero que vocês tenham entendido. E na aula 6 agora vem o conceito de combinação, tá? Então, agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço e até a aula 6. Um abraço. Tchau.